Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, mito. Nós vamos entender o que ele é, para que serve e por que continua ainda tão atual. Vamos lá. O que seria mito? Mito é uma narrativa tradicional que relata acontecimentos de um tempo primordial, onde o tempo, como nós conhecemos, ainda não existia. O mito é uma memória ancestral da humanidade. Ele também é visto como uma revelação, um símbolo relato transmitido de geração em geração. E quais seriam as funções do mito? Para que serve? Ele ajuda a explicar a origem do mundo, os fenômenos da natureza e também ensina valores sociais e espirituais. O mito une a comunidade, fortalece identidades culturais e responde a perguntas profundas sobre a vida e a morte. Nós vamos falar sobre a mitologia comparada, né? Seria o primeiro, o mito bíblico, que está lá em Gênesis 1 a 3, que diz sobre a criação e a queda, onde Deus cria o mundo em 6 dias, aí vem o pecado, ali de Adão e Eva, onde realmente é uma marca na história humana, e explica o surgimento ali da morte, do sofrimento e da necessidade de redenção. Então vem o mito grego, uma comparação, onde o mito de Prometeu, que vem da mitologia grega, onde ele rouba o fogo dos deuses e entrega aos homens. Então ele é punido por Zeus, simbolizando a luta humana pelo conhecimento e progresso. Assim como no Gênesis, a transgressão e consequência, ali com Prometeu também é a mesma situação. Então a relevância da contemporânea é o mito de Sísifo. Eu vou estar citando duas pessoas aqui, qual seria a interpretação deles a respeito da história ali, do mito de Sísifo, onde um homem de 42 anos fala, aquele que rola sempre a mesma pedra é assim também que eu me imagino. Muitas coisas que antes eram desafios, hoje não são mais. O cansaço permanece, mas o sentimento de triunfo deixou de existir, restando somente o cansaço. O desafio consiste, talvez, em suportar essas penúrias, mas já estou um pouco resignado. Também não sobra mais força para outra coisa. Além disso, todos acham normal que se ergam essas pedras. Antigamente me admiravam por isso. Agora que isso tudo é normal, muitos me criticam. Aí vem a história de uma mulher de 40 anos, onde ela associa Sísifo a relacionamentos. Aqui não se vê mais apenas o trabalho exterior sob o aspecto da repetição, mas também o nosso comportamento nos relacionamentos. As mesmas particularidades que se modificam tampouco levam ao mesmo comportamento, ao mesmo sofrimento mútuo. Há um tipo de briga que não vai adiante, porque cada um já sabe como vai acabar, a mesma ladainha, e ninguém é capaz de introduzir uma pequena mudança. Talvez improdutivo seja aqui a palavra correta, visto que sabemos muito bem como o nosso companheiro teria de ser introdutivo, talvez também porque nos habituamos com essas repetições em mais de uma ocasião e já não nos assustamos mais, nem nos sobressaltamos com elas. Assim, a história de Sísifo também, ele é condenado a rolar uma pedra morra acima eternamente, porque ele representa o esforço humano diante da vida absurda. E ensina que mesmo sem sentido último, o esforço humano é digno. Então a história dele vem a respeito de ele enganar a morte, então devido a isso ele é condenado eternamente a rolar essa pedra. Então ele vai se esforçando dia após dia, quando ele chega lá em cima a pedra rola para baixo de volta e ele vai assim. E assim é conosco no nosso dia a dia. Realmente se torna, assim como essa história antiga, ela se aplica para hoje, para nós também, assim como esse homem de 42 anos e essa mulher de 40, que fala a respeito de situações diferentes, a qual ele sofria isso, de uma certa forma, fazendo as mesmas coisas, só que passou os anos, antes era tido como elogio e hoje já não mais, é virado como uma crítica, Então assim é para nós também, pois o mito é mais do que uma história antiga, Ele explica e ensina, une e ajuda a resistir diante das incertezas da vida. Entender os mitos é entender mais sobre nós mesmos e a nossa cultura. Então, assim, apesar de aparentemente ser mito, mas ser mentira, não é isso, É uma explicação
de uma forma diferente, está contando relatos que aconteceram, né? Então, assim, isso realmente vem se aplicando para nós, que possamos entender o mito realmente como algo que nós precisamos, né? E nos identificamos muito ainda hoje, né? Assim como nós falamos a necessidade de se usar, de como ainda ele é atual no nosso dia a dia. Se for analisarmos o quanto repetimos, né, tudo aquilo que fazemos, se for analisarmos em questão da nossa casa, né, de todo dia lavar louça, lavar roupa, é todo dia uma rotina, para as crianças é uma rotina. Então, se for analisar esse refazer todos os dias as mesmas coisas, se torna uma rotina, onde algumas coisas podem ser mudadas ou não, né? Aí vem a nossa escolha, o nosso entendimento do que pode ser alterado e do que realmente tem que permanecer da mesma forma. Então, é isso a nossa aula de hoje. Fique com Deus e obrigada por mais um dia.